né? Noob doidinho. Olá, Ian, eu tenho 14 anos e acredito que temos que unir o socialismo a ideias capitalistas para criarmos o estado de bem-estar social na Europa. Pois é, vamos falar sobre isso então. Mais cedo a gente estava falando sobre criticar o socialismo através dos padrões de consumo dos países capitalistas. Pois bem, o que permite o padrão de consumo, e falando só de consumo, nesses países do centro do capitalismo, na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. O que permite esses países atingirem esse patamar é o imperialismo. Para existir uma Noruega, tem que existir uma África. Países do centro do capitalismo exploram os países da periferia do capitalismo. Então não se deixem iludir pelos países do centro tendo política pública de bem-estar e moradia e não sei o quê, e casa própria e consumo e moeda forte e o caramba, porque tudo isso só é possível graças à superexploração da periferia do capitalismo. Só que essa relação ela não é muito visível, ela é bastante velada, ela fica oculta. E a gente precisa revelar essa relação. Porque, gente, eu dou um exemplo. No Brasil, a Braskem é uma empresa dos Países Baixos. E a Braskem está afundando uma cidade no Brasil. É através da exploração de países como o Brasil que os Países Baixos conseguem dar o padrão de vida para a sua população. É daí que se extrai a riqueza, porque o capitalismo se baseia na exploração. É daí que vem a riqueza do capitalismo. Então, essa coisa de misturar o socialismo com o capitalismo, isso é uma falácia, é um ardil, é um embuste. Enquanto houver capitalismo, haverá exploração. Nós lutamos pelo fim da exploração. E nós conseguimos já provar que isso é possível. Eu dei o exemplo mais cedo. A União Soviética foi do arado de madeira até o espaço sem colonizar ninguém, com pleno emprego, com plena moradia, com educação universal, socializando os meios de produção. Isso é possível. É absolutamente possível. E nós marxistas acreditamos que não só é possível, como é inevitável. É inevitável. Nós precisamos e vamos transformar nosso modo de produção. Pois é, e sem considerar que a União Soviética era cercada de todos os lados e sofreu sanções e intervenções toda a sua existência. A União Soviética nunca teve um dia de normalidade. Então, um camarada perguntou aí no chat, e o social imperialismo do Khrushchev? O período que eu tô me referindo é só para eu não ter que entrar nessa seara. Quando a União Soviética já tinha lançado um homem ao espaço, o Khrushchev sequer era secretário-geral. Ou ele tinha acabado de se tornar secretário-geral. E lembrando, gente, que imperialismo e colonialismo não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Eu vi algumas pessoas falando, tem gente que, depois da guerra da Ucrânia, ficou cheirado em Rússia. Meio que inverteu a questão. E ficou tipo, não, defesa da Rússia, não sei o quê. E assim, pelo amor de Deus, né? Aí, eu vi uns posts do tipo, nossa, estão chamando a Rússia de imperialista, mas eu não lembro de nenhum país da África que foi colonizado pela Rússia. Gente, imperialismo e colonialismo não são a mesma coisa. Social imperialismo não é a mesma coisa que imperialismo, é. Nossa, vai demorar pra explicar isso, né? O imperialismo, gente, quando eu falo imperialismo, eu tô usando a concepção do Lenin de imperialismo, que principalmente vem do livro Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo. Imperialismo não é só ter McDonald's no seu país, tá? O conceito de imperialismo ele é bastante complexo. Então, o imperialismo, ele é uma etapa do desenvolvimento do capitalismo. Ele é uma etapa no qual o capitalismo se consolida como capitalismo monopolista, em oposição ao capitalismo de livre mercado e livre concorrência. O livre mercado e a livre concorrência gestam um capitalismo monopolista. A partir do momento que o capitalismo monopolista se consolida, este capitalismo começa a disputar a partilha da terra por recursos, por extração de recursos. Então, esses países começam a disputar, literalmente partilhar, fatiar a terra em pedaços e em zonas de influência para explorar os seus recursos. E, no capitalismo de livre mercado, o principal artigo de exportação é a mercadoria. É a mercadoria. No capitalismo imperialista, o principal artigo de exportação é o capital. Então, os países do centro do imperialismo exportam os seus capitais para a periferia do capitalismo e exploram os recursos naturais dos países que eles dominam através do capital, através de um recurso material, de um recurso econômico, desculpa. É uma relação bastante diferente do colonialismo, que é um país que é ocupado por outro país. E este país que ocupa a metrópole, né, como a gente chama no jargão tradicional, né, metrópole e colônia, a metrópole tem um controle absoluto sobre o país e instaura um estado de terrorismo permanente no país colonizado. Então é uma relação de ocupação de um país pelo outro, principalmente através das armas.
E isso que a gente tem que salientar, gente. Colônias e o colonialismo. As colônias e o colonialismo instauram um estado de terror permanente, tá? É isso que o Aimé Césaire diz. Antes da Europa conhecer Hitler, a África conheceu vários Hitlers. Porque, basicamente, o nazismo aplicou à Europa o que a Europa aplicava à África. Que era ocupar o território, escravizar a população, discriminar a população local, transformar a população local em estrangeira no seu próprio país e manter essa população sob um estado de exceção permanente. Manjaram? E aí, o que é social imperialismo, né? Vamos lá. O social imperialismo é um termo cunhado na década de 60 para descrever as relações internacionais, as relações externas da União Soviética. Por quê? A União Soviética, depois da morte do Stalin e da tomada de poder pelo Nikita Khrushchev, mudou as suas relações internas e externas, mudou essa economia interna e externa e começou a tratar os países da sua zona de influência como periferia. Então eu dou um exemplo prático. Cuba fez a sua revolução em 59, quando Stalin já tinha morrido, quando a União Soviética já estava nesse período de transição. A União Soviética tratava... O Lenin cunhou o termo social imperialismo no 7º capítulo, mas ele estava se referindo à mesma coisa? Eu li o livro, eu não lembro disso. Mas enfim, eu tô falando do social imperialismo... Beleza, não importa de onde veio a frase, tá? Eu achava que era da década de 60. Mas isso, a origem da frase não importa. O que importa é o conceito. A União Soviética começou a tratar Cuba... Cuba estava na sua zona de influência, como periferia. Então, por exemplo, a União Soviética nunca fez uma política ativa de desenvolver a indústria de capitais de Cuba. O que isso quer dizer? Cuba nunca desenvolveu uma indústria de produzir indústrias. Porque para produzir indústrias, você precisa de uma indústria que produz indústrias. Isso a gente chama de indústria de bens de capital. Cuba era tratada como uma exportadora agrária pela União Soviética. A União Soviética comprava açúcar. O que aconteceu? Quando o maior parceiro econômico de Cuba se desfez, a União Soviética, Cuba entrou numa crise absoluta. Cuba passou 10 anos em muita carestia, porque Cuba não tinha desenvolvido a sua indústria de bens de capital e ficou sem o seu maior parceiro econômico, que era a União Soviética. E aí é esse momento que vocês veem a crise de abastecimento em Cuba pegar muito forte. Isso foi uma consequência do que se chama de social imperialismo da União Soviética. A União Soviética começou a tratar os países da sua zona de influência com uma relação de centro-periferia. Mas não é exatamente imperialismo. Por quê? Porque imperialismo é uma fase superior do capitalismo monopolista. Não existia propriedade privada na União Soviética. Não é a mesma relação. Por isso que tem outro nome. E eu não estou dizendo se é melhor ou pior, porque juízo de valor não importa aqui. O importante é a gente compreender a diferença entre os dois termos. Deixa eu ler o trecho do Lenin. Eu não sei se o Lenin tá falando exatamente da mesma coisa que se chama de social imperialismo na década de 60, Thales. Mas isso eu preciso reler o imperialismo pra ver essa parte. Eu li esse livro faz tempo e Lenin tem que reler sempre, né? Mas, novamente, onde surgiu o termo não importa. O que importa é, quando nós estamos falando do social imperialismo da União Soviética, a gente tá falando desse período. Deu pra aprender alguma coisa, gente? E é isso, no final das contas, Cuba lançou mão da sua indústria de capitais, de bens de capital. Como era a questão das drogas na União Soviética, eu não faço a menor ideia. Mas tinha um problema muito sério de álcool, eu sei disso. Lá tinha... A gente consegue ver através dos pôsteres de conscientização, né? Porque o alcoolismo lá era um problema, mas eu nunca acompanhei a questão de perto. Mas que opção que Cuba tinha? Cuba é um país na cara do maior império do mundo, cercada por todos os lados, sendo ameaçada constantemente. Tinha que se aliar com a União Soviética. Eles precisavam de um aliado, senão eles não iam conseguir se manter. E, cara, vocês veem como Cuba trabalhou bem a formação política da população. Porque mesmo depois da queda da União Soviética, mesmo depois de um período fodido de carestia, Cuba continuou mantendo a sua revolução de pé. É fantástico, isso é admirável, de verdade. Cuba é um exemplo de educação popular impressionante, de verdade. A população cubana tem muita clareza das políticas externas que vilipendiam Cuba. E eu não sei qual... Eu tô vendo sua resposta. Exploração não é juízo de valor, tá? Exploração é uma relação material, exatamente isso. Quando a gente diz exploração, a gente tá descrevendo uma relação. E não falando é ruim. O capitalismo é feio, bobo e cara de mamão, sabe? Então é engraçado, quando a gente vê liberal tentando falar de Marx, eles sempre falam, Marx não gostava de tal coisa no capitalismo. O que Marx achava era que tinha que melhorar tal coisa no... E você fica tipo, Marx não usa esse vocabulário. Ele não fala de bom e mal, ele não fala de certo e errado, ele não usa isso, sabe? Isso tá fora de questão. Marx detestava muito os burgueses. Marx, pelo amor de Deus, velho. Que coisa idiota, sabe? E aí, idiota é o meu juízo de valor, tá? Estou julgando como idiota. Não tem nada a ver com moralidade,